Bom dia a todos, sejam bem-vindos à divulgação de resultados de 2025 e do quarto T25 da Blau Farmacêutica. Estamos ao vivo nos estúdios da Blau em São Paulo com Marcelo Ram, CEO e fundador, Douglas Rodrigues, CFO e DRI, e comigo, Matheus Fujisawa, Relações com Investidores. Nosso call está sendo realizado em português, com tradução simultânea para o inglês e ficará disponível tempestivamente no site de RI da companhia. Ao final da apresentação, teremos a sessão de perguntas e respostas, com prioridade para os analistas de sell-side. Os analistas que quiserem fazer perguntas devem clicar em levantar a mão no ícone da plataforma do Zoom, localizado na parte central inferior. Os demais investidores podem enviar suas perguntas no chat. Agora, gostaria de passar a palavra ao Marcelo para iniciar a apresentação no slide 3. Obrigado, Matheus. Bom dia a todos. 2025 foi um ano de decisões estratégicas muito importantes para a Blau, onde decidimos fortalecer a estrutura de capital da companhia via o desinvestimento da Prothya para fortalecer os investimentos em biotecnologia e aumento de capacidade produtiva. Como resultado, a Blau voltou a ter uma posição de caixa superior à sua dívida, solidificando a sua posição financeira para fazer frente aos investimentos transformacionais que estão em andamento. O ciclo de queda de patentes no nosso segmento é sem precedentes e estamos preparados para capturar a oportunidade da década, com investimento nos anticorpos monoclonais. A conquista do certificado de boas práticas de fabricação da Anvisa para o nosso primeiro anticorpo monoclonal biosimilar, o pembrolizumab, medicamento de maior faturamento do mundo, foi a coroação de um ano que tivemos avanços importantes no projeto de MAPS, além do desenvolvimento de novos produtos. Importantes expansões de capacidade produtiva foram realizadas para destravar o crescimento, resultando no ano em que fizemos a maior montante de investimento orgânico da história da companhia, cerca de 420 milhões. Em nossa opinião, o potencial de retorno desses investimentos orgânicos é mais atrativo do que as aquisições que estavam disponíveis no mercado em 2025. Olhando para os acionistas, anunciamos o maior valor de distribuição de lucros em 2025, o recorde, no total de 582 milhões, sendo 400 milhões em bonificação de ações e 182 milhões em dividendos e JCP. A saúde financeira da companhia permite remunerar o investidor mesmo durante um ciclo intensivo de investimentos e mesmo em uma situação política e econômica desafiadora. Analisando os números de 2025, a receita atingiu 1,7 bilhão, impactada pelo atraso de licitação durante o ano de 2025. Já a mudança para um mix de receita mais diversificado de medicamentos permitiu melhoras nos resultados. As margens operacionais de 2025 cresceram em relação a 2024, 260 bips na margem bruta e 50 bips na margem EBITDA. O lucro líquido atingiu 297 milhões, alta de 39% na comparação anual. Passando para o próximo slide, estamos focados nos investimentos com potencial de transformar a companhia, mas sem perder a atenção aos desafios do curto prazo. O ano de 2025 apresentou diversos desafios e a companhia mais uma vez mostrou resiliência, superando a adversidade e realizando as iniciativas para 2026 melhor. Tivemos um impacto na receita no quarto TRI por conta da mudança de mix e falta de capacidade produtiva, com queda dos dois principais produtos, que apresentam um ticket mais elevado que a média. Considerando esse cenário, a Blau tentou compensar com o aumento do volume nos demais produtos e no mercado privado, o que acabou sendo positivo para as margens. Esse aumento de volume levou nossas fábricas perto do limite e foi preciso acelerar as obras de expansão de capacidade. Duas novas linhas concluídas e duas estão em andamento, além de investimento em mais uma linha de embalagem e aumento de turnos produtivos. A postergação da licitação federal também impactou o resultado de 2025, principalmente no quarto TRI. Essa situação foi temporária, pois já no início de 2026 nós ganhamos a licitação de delfapeitina de outros produtos, com um preço e volume melhor do que a licitação anterior, o que deve ser uma importante contribuição para o resultado de 2026, que já está garantido. O nosso pipeline de lançamentos vem sofrendo atrasos por conta da fila extensa de análise da Anvisa. Elencamos os produtos que são prioridade no momento, enquanto a Anvisa tem trabalhado em iniciativas para reduzir a fila da análise. Esperamos ver um cenário melhor em 2026, que tem potencial de lançamento muito atrativos. Não tivemos faturamento de plasma em 2025 e continuamos ativamente buscando novas oportunidades, com contratos de fornecimento de longo prazo. Também estamos analisando alternativas estratégicas para hemários.
Finalmente, temos entregado crescimento na América Latina, mas menos que o potencial, muito por conta da limitação de capacidade produtiva, que parte já foi endereçada e parte está sendo endereçada agora, o que irá destravar o crescimento. Agora eu passo a palavra ao Matheus para continuar a apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. No slide 5, destacamos primeiro os lançamentos de 2025, que contaram com uma maior divulgação por parte da companhia, usando os grandes eventos do setor para a promoção desses novos medicamentos. O mais recente é o Nox Multidose, que é a primeira enoxaparina sódica no formato multidose desenvolvida e fabricada no Brasil, e foi apresentado oficialmente na EMO 2025, um dos maiores congressos do segmento no país. É uma inovação incremental que deve elevar nossa diferenciação e melhorar o posicionamento competitivo da Blau nesse produto, suportada por estudos que comprovam que as multidoses trazem maior flexibilidade e precisão na prescrição e na dispensação do medicamento, evitando efeitos adversos como sangramento e trombose, podendo gerar uma importante economia para o sistema de saúde, sem comprometer a segurança ou a eficácia terapêutica. Enquanto na linha de preenchedores do Filled, o ácido hialurônico, que foi lançado na MAC 2025, um dos maiores congressos de injetáveis da América Latina, com foco em harmonização facial. A linha se junta à toxina botulínica para fortalecer o portfólio da BU de estética da Blau, e novos lançamentos devem acontecer na BU já a partir desse ano de 2026. Além disso, também lançamos em 2025 o mesilato de imatinib, este já num formato mais tradicional de lançamento e promoção da companhia. Olhando para a direita, vocês podem perceber que a receita dos lançamentos tem crescido ano após ano, atingindo 127 milhões de reais, ou 7,5% da receita, em 2025, um crescimento de 18% em relação ao ano anterior. E esse crescimento poderia ter sido até mais intenso, porém, temos essa fila extensa de análise que o Marcelo comentou da Anvisa e essas limitações de capacidade produtiva, que acabaram impedindo um desempenho ainda melhor. A boa notícia é que esses investimentos foram feitos, incluindo uma linha dedicada para os lançamentos, e parece que a Anvisa tem adotado medidas para reduzir a fila de análise. Então estamos super confiantes em uma aceleração dos investimentos, dos lançamentos, na verdade, nos próximos anos. Temos produtos, vocês podem olhar na direita abaixo, que somam cerca de 2,7 bilhões de reais que já estão na fila da Anvisa. É um valor que é quase o dobro do que a gente lançou nos últimos 3 anos. E aqui considera só os que a gente já submeteu para a Anvisa. Naturalmente, continuaremos submetendo novos produtos e esse número tende a crescer. E aí, quando a gente passa para o próximo slide, a gente amplia um pouco essa visão do potencial de crescimento da companhia, incluindo aqui produtos que ainda não foram submetidos para a agência, como os anticorpos monoclonais, por exemplo. E assim a gente consegue ter uma melhor noção do potencial de crescimento da companhia. Hoje, no segmento hospitalar, a gente tem um mercado endereçável de aproximadamente 7 bilhões de reais, e a expectativa é que esse valor mais do que dobre nos próximos 3 anos. Analisando um período mais amplo, podemos tranquilamente triplicar o mercado endereçável da companhia. E por que aqui nessa análise a gente está focando no mercado hospitalar? Basicamente, é como a gente pode ver abaixo no slide, esse posicionamento altamente competitivo da Blau no segmento. A gente tem 34% de market share médio no top 15 do segmento hospitalar e 23% na média do portfólio hospitalar da companhia, E isso é suportado pelo quê? Pela produção local, em alta escala e baixo custo, incluindo de medicamentos biológicos, que acaba sendo um diferencial aqui da companhia, disponibilizando para os hospitais uma cesta completa de medicamentos, com alcance nacional de mais de 9 mil instituições no Brasil. E aí, para finalizar, fora o core business, a gente ainda tem um potencial de crescimento adicional, via os segmentos de estética e varejo. Passando aqui para o slide 7, na receita líquida, a gente pode ver que ela atingiu 1,7 bilhão de reais em 2025, uma queda de 3% em relação a 2024, e o impacto principal foi essa questão da mudança do mix, que a gente comentou, e o atraso na licitação agora nesse último trimestre, que o Marcelo também já explicou. Analisando por segmento, a gente vê que o segmento hospitalar ele segue a tendência do consolidado, até pela grande relevância dele, enquanto o segmento de varejo e estética cresceu 5% no ano. Na estética, a gente teve mudanças importantes tanto no fornecimento quanto na distribuição da toxina botulínica. Isso acabou gerando
uma certa volatilidade entre os trimestres, né? Mais ainda, quando a gente olha o ano completo, a gente apresentou um crescimento. No varejo, a gente também teve uma certa volatilidade no desempenho, mas aí foi muito por conta da base de comparação, né? Que ela foi normalizando durante o ano e o segmento foi normalizando a performance, né? Terminando o quarto tri com crescimento. No trimestre, né, quando a gente olha especificamente no quarto tri, naturalmente esse atraso da receita teve um impacto muito grande, né? Por isso que vocês veem essa queda de 15% na receita. Além disso, no quarto tri 25 a gente não teve a receita de plasma, né? E no quarto tri 24 a gente contou com uma venda spot, né, de 13 milhões. Isso também acabou impactando o resultado. E no próximo slide, né, a gente mostra por que nos próximos anos a gente está muito mais otimista, né, com a receita da companhia, né? Começando pelos investimentos realizados, né, que irão potencializar o crescimento da companhia, a gente imagina também que isso vai reduzir a volatilidade dos resultados quando a gente olha para frente. Fizemos fortes investimentos em expansão de capacidade ao longo dos últimos anos, o que deve endereçar os gargalos de produção. Além disso, continuamos investindo fortes em novas moléculas, que devem acelerar o pipeline de lançamentos e diversificar ainda mais o nosso portfólio. O canal público, né, que foi um desafio aqui nesse ano, deve voltar a apresentar crescimento, né? A gente venceu a licitação federal de alfapoetina, o preço foi melhor, o volume também, do que a última licitação. Temos ganhado também outras licitações aí no segmento público de outros produtos, e com isso a gente está com uma perspectiva melhor nesse segmento, né? E além dessa perspectiva melhor, devemos ter menos volatilidade também no segmento público quando a gente olha para 2026. Finalmente, né, estamos investindo também em expansão internacional, com presença em diversos países na América Latina e a nossa ambição de expansão global. As parcerias também podem ter uma grande contribuição aqui, em especial quando a gente tiver mais avanços no projeto do anticorpos monoclonais. Por fim, tem essa questão do efeito mix, né, que acabou atrapalhando o crescimento de 25, mas quando a gente olha para os próximos anos, ele tende a beneficiar, né, porque a gente está investindo em produtos com uma maior diferenciação, com um ticket mais elevado, e aí com destaque para os anticorpos monoclonais, né, a gente deve ter um efeito mix positivo. Agora eu passo a palavra para o Douglas para seguir com a apresentação. Obrigado, Matheus. Bom dia, pessoal. Bom, acho que o material do release, a gente cobriu bem aí as explicações de performance de resultado. A ideia é agora, claro, passar nos próximos slides até para dar um pouco mais de cor. Acho que tanto o Marcelo e o Matheus destacaram aqui, né, quais as principais conquistas, realizações da companhia em 2025. Acho que fica muito claro, né, a resiliência do negócio da Blau, a questão da opcionalidade, né, dentro do nosso plano estratégico, isso são fatores muito importantes. É claro que todo trimestre conta, mas a foto de 2025, a soma de 2025 em termos de todas as entregas, de todas as conquistas e os avanços, principalmente estratégicos, eles trazem um efeito muito positivo, principalmente agora para esse próximo ciclo, né? Da forma que a gente inicia 2026 e agora olhando aqui o ciclo que a gente coloca aqui, basicamente até os anticorpos monoclonais. De qualquer forma, né, aqui olhando agora especificamente o lucro bruto, você olha que o avanço de 260 bips na comparação ano versus anos. Basicamente, a gente veio destacando isso ao longo do ano, vem aqui do turnaround, a otimização da operação do Bergamo, né, era uma operação que basicamente não contribuía para o resultado. O mix, essa mudança de mix da companhia, ela traz um efeito muito positivo na margem, trouxe sim um desafio de reposição de ticket médio, de crescer a receita, mas em termos de sustentabilidade, em termos de qualidade da margem, ela é benéfica. É claro que agora a gente precisa seguir isso aqui, principalmente destravando capacidade produtiva. E olhando aqui as perspectivas, né? Quer dizer, mesmo com o crescimento da receita afetado, mesmo com todas as provisões que a gente fez na Plex em função do cenário da não receita de plasma durante o ano, a gente apresenta evolução de margem. E uma margem que tem potencial de continuar esse processo de evolução, até porque novas linhas, o ganho de eficiência, né? Maior diluição de custo fixo, isso até num ciclo dos anticorpos monoclonais. Pós os MABs, aí sim a gente está falando de um mix que ele é transformacional dentro do portfólio da companhia. Então, de novo, acho que vale destacar aqui, né, o posicionamento estratégico. A companhia segue muito focado no seu plano estratégico, toda decisão, todo plano, toda execução está alinhado nisso, até pela convicção que temos do retorno dos nossos investimentos.
Passando para o próximo slide, né? Então aqui a evolução do EBITDA, estamos falando de 50 bips na comparação ano versus anos. Basicamente isso vem da margem bruta, né? A questão específica aqui da não diluição da despesa, principalmente aqui pelo não crescimento da receita, acaba afetando. Olhando para frente, é claro que da mesma forma que é esperada a evolução da margem bruta, a gente deve avançar na margem EBITDA e até porque não é esperado um crescimento principalmente do D&A. A gente começa com o crescimento da receita voltar para aquele modelo de diluir, né, o D&A, e lembrando que também até o próprio modelo de negócio da companhia não tem uma escala mesmo da despesa comercial. Passando para o próximo slide aqui, o lucro líquido. Também uma evolução muito importante na comparação ano versus anos, um crescimento de quase 40%, basicamente vem do resultado operacional, e aí a contribuição aqui que acaba afetando um pouco é basicamente a alíquota de imposto de renda, mas quando você olha o imposto de renda na comparação ano versus anos, né, você tem aí uma redução da alíquota efetiva de 3 pontos e basicamente o que você tem ali, você vê hoje é mais o IR diferido do que o IR corrente. Olhando aqui basicamente o que compõe aqui as variações do EBITDA para o nosso lucro líquido, né? A receita financeira, muito importante, já destacado aqui pelo Marcelo, o posicionamento de caixa líquido ao final do ano. Hoje, 2/3 do caixa da companhia estão em moedas estrangeiras, então, de fato, estão sujeitos aí à oscilação, volatilidade da variação cambial, mas pelo efeito da marcação de balanço. Olhando especificamente aqui, né, para a parte de juros, né, a companhia começa com caixa líquido, mas a tendência do ciclo de investimento, a gente deve começar aí ter um avanço ali na alavancagem da companhia, muito bem controlada, mas é um cenário que acho que da forma que a gente comece olhando 26, é um cenário que a companhia acho que tem uma posição de caixa muito forte. Olhando o planejamento tributário, vai seguir, continua sendo uma alavanca muito importante, muito estratégica na geração de margem líquida da companhia, principalmente, né, pelos investimentos que a gente tem. Falando que eu vou ampliar a base de PDI, é natural que eu vou potencializar a utilização do lei do bem. A companhia vem apresentando aqui recorrentemente, né, o JCP. Hoje a gente já fez a divulgação do JCP do primeiro T, essa é uma alavanca, e isso também sem contar com os benefícios lá de Pernambuco, que a gente segue ali avançando. Se o destaque da margem bruta veio do Bergamo, utilização ali, né, de capacidade produtiva, né, e ganho de margem bruta, sempre vale destacar que na questão específica do Bergamo a gente tem a aproveitação do prejuízo fiscal. Então, com certeza, planejamento tributário ainda segue sendo uma alavanca da geração de resultados. Indo para o próximo slide, capital de giro, sim, aqui é um desafio, né, na comparação ano versus ano aqui, a gente teve uma evolução aqui do capital de giro, do ponto de vista até de, né, consumo de caixa. O que a gente olha aqui, basicamente, ciclo de pagamento, ciclo de recebimento, eles basicamente no mesmo patamar. A gente espera aqui buscar alguma eficiência, talvez movimentos pontuais. Vale destacar principalmente no ciclo de recebimento, né, a composição do setor, a composição principalmente do macro. A gente ainda segue num cenário de juros, né, elevados. Hoje, o próprio Copom não deve trazer aí uma redução significativa. A inadimplência, que vem aí bem no foco, a gente vem seguindo isso. Então, acho que esse é o grande desafio, principalmente no ciclo de pagamentos e recebimentos, aqui principalmente na nossa cadeia, lembrando da cadeia de distribuição, e a companhia vem fomentando gradualmente aqui iniciativas até de se aproximar mais do canal direto, até em função, né, de uma preparação dos biosimilares lá na frente. Estoques, sim, esse para nós acho que é a grande meta corporativa, né? Então a gente tem aqui uma evolução, está falando de 246 dias, basicamente é o que a evolução aqui, em termos de ciclo de caixa, né, é o que impacta o ano versus ano. A companhia está fazendo, acho que todos esses impactos que a gente teve na receita é natural que iam impactar no capital de giro no final de 25, a tendência, olhando para frente 2026, a ideia é começar a reduzir isso, com uma meta talvez até buscar aqui no curto prazo de até 30 dias, e claro, no médio e longo prazo até 60 dias, porque nos levaria para aquele patamar saudável lá de 180 dias de estoque, dado a composição de mix do nosso produto. Então essa é a meta, esse é o desafio, é isso que a companhia vai buscar. Passando para o próximo slide,
o CAPEX. Acho que muito bem destacado aqui, que o Marcelo já colocou, a questão, sim, é um patamar recorde para a companhia. A companhia tem capacidade, né, até em função dessa alavancagem, do reposicionamento do caixa, do investimento da Protia, mas é um patamar elevado. Esse ritmo de crescimento é a tendência, principalmente para os próximos 2 anos, em função aqui dos estudos clínicos dos anticorpos monoclonais, a conclusão das obras de capacidade produtiva e também aí a gente começa a dar os primeiros passos ali mais importantes no nosso projeto de Pernambuco. São importantes do ponto de vista, né, de buscar esse novo ciclo de crescimento da companhia e retorno, que principalmente vai ser acelerado ali pelos anticorpos monoclonais. A evolução de 25, ela está muito ligada aqui às obras que a gente endereçou, aos investimentos aqui nos anticorpos monoclonais e no pipeline de biológicos e também de uma recente expansão aqui, tanto da planta de IFA, mas também do nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Inventa, que vai passar a ter uma nova sede. Então, apesar até de estar demonstrado ali como um aumento de imobilizado, sim, que é uma nova sede, mas totalmente linkado com a estratégia de pesquisa, desenvolvimento e inovação da companhia para sustentar o próximo ciclo. E aí, passando para o próximo slide, né? Acho que o mais importante, a gente já destacou aqui a posição de caixa líquido, né? Olhando para como começou o ano de 26, com toda essa volatilidade, com toda essa questão de juros macroeconômico, nada mais importante do que iniciar esse ano numa posição de caixa líquido. E essa questão de caixa líquido, até em função do desinvestimento da Protia, mostra aqui não só a questão do plano estratégico, até da forma como a companhia decidiu fazer esse investimento e retornar, mas principalmente acho que uma disciplina muito importante em termos de alocação de capital. A companhia deu um exemplo muito importante, sim, que ela vai fazer os investimentos, ela sabe priorizar, mas ela sabe também fazer esses movimentos e preservar aqui a estrutura de capital. Então, isso acho que com certeza nos coloca numa posição privilegiada para começar esse novo ciclo. Olhando para frente, é claro, se a gente está falando que esse ciclo novo de investimentos, tanto pelo investimento dos estudos clínicos ou aumento de capacidade ou o que for, ele coincide com o vencimento da nossa dívida bruta. É natural que a gente vai buscar o alongamento dessa dívida, até por uma questão de você dar fôlego e principalmente por uma questão de oportunidade, né, de trazer aqui eventualmente um custo financeiro menor do que a gente tem das operações anteriores. Lógico que a gente, olhando tanto para estudo clínico, né, de anticorpos monoclonais, pesquisa e desenvolvimento, o que é mais aderente para sustentar esse investimento seriam linhas incentivadas. Essa é uma outra grande meta da companhia, de recompor, fazer aqui, buscar essas iniciativas, linhas mais longas, incentivadas, e a mesmo se aplica para Pernambuco. Se você está falando de uma fase, de uma obra que vai ser construída em fases, no médio aqui longo prazo, é natural também que se adeque essas linhas incentivadas para sustentar esse investimento. E aí, com certeza, né? Se a gente começa numa posição de caixa líquido, se eu sigo aqui, a gente segue uma evolução aqui de geração de resultado operacional para fazer frente a esse novo ciclo. Mas é natural que, pelo avanço aqui do pace aqui de investimentos que a gente deve ter para esse ano, que a companhia tende a aumentar aqui um pouco a alavancagem ainda nesse ciclo de 26, 27. Nada que vai chegar uma vez do EBITDA no pico, e aí, claro, olhando para 28, quando você volta, né, você termina esse ciclo de investimento mais intenso, começa a lançar os anticorpos monoclonais, aí você começa a reverter esse ciclo e passa a ter uma geração positiva. E claro que a gente está muito atento em buscar todas as outras possibilidades de recompor caixa, seja por parcerias, seja pelo que for, seja por licenciamentos, então essa que acho que é a tônica aqui da companhia de como a gente vai buscar fortalecer a estrutura de capital e fazer frente aqui aos ciclos de investimentos. Agora eu passar a palavra aqui para o Marcelo, que vai finalizar a apresentação antes do Q&A. Obrigado, Douglas. A oportunidade da década de ouro dos biosimilares. O segmento de medicamentos biológicos, principalmente os MABs, passa pelo maior ciclo de queda de patentes da história, trazendo muitas oportunidades para empresas como a Blau, que focam no desenvolvimento de biosimilares. Quando analisamos os 20 anticorpos monoclonais com maior faturamento do mundo, que juntos somam mais de 150 bilhões, verificamos que aproximadamente 100 bilhões ainda contam com exclusividade de vendas, patente, que devem cair gradualmente nos próximos 10 anos, abrindo espaço para os biosimilares que podem ter a sua década de ouro. No pipeline da Blau, 4 MABs serão disponibilizados ao mercado nesse momento.
incluindo o biosimilar do pembrolizumab, a molécula com maior faturamento no mundo. Os biosimilares apresentam algumas características que são muito positivas para todos os stakeholders. São medicamentos com segurança e eficácia equivalentes ao inovador que promovem o aumento ao acesso de terapias inovadoras para a população. O mercado é muito atrativo, tem liderado o crescimento do setor e a perspectiva é que continue, com jornada com menores riscos de desenvolvimento comparado ao produto inovador, com mudanças na regulamentação favorecendo a velocidade de lançamentos. Principalmente no caso da Blau, que está fazendo a produção integral desses medicamentos no Brasil. Vemos uma grande oportunidade e avanço no desenvolvimento tecnológico nacional. Blau está preparado para capturar essa oportunidade. Possuímos conhecimento, tecnologia, propriedade, infraestrutura, time e capacidade de investimentos necessários para a produção completa dos anticorpos monoclonais. Estamos desenvolvendo 4 MABs, sendo a primeira empresa do Brasil com certificado de boas práticas de fabricação para o pembrolizumab, que é a primeira molécula a ser revelada para o mercado. As outras 3 moléculas ainda estão sob segredo e estamos ansiosos para compartilhar novidades, na medida que avancem os projetos. Muito obrigado. Agora vamos iniciar a sessão de Q&A, Matheus. Isso mesmo, Marcelo. Obrigado. Agora vamos iniciar, né, a sessão de perguntas e respostas. Os analistas de sell-side que quiserem fazer perguntas devem clicar em levantar a mão no ícone da plataforma do Zoom, localizado na parte central inferior. Os demais investidores também podem enviar suas dúvidas no chat. A gente começa aqui com o Maurício Cepeda, do Morgan Stanley. Maurício, Oi, acredito que só... pessoal. Eu tô aqui. Estão me ouvindo? Ouvindo, tudo certo. Bom dia. Perfeito. Bom dia. O botãozinho do You're Mute aqui demorou para pop-up. Marcelo, Douglas, Matheus, bom dia. Obrigado pelo espaço. Eu tenho duas perguntas, né? A primeira é um pouco, se puderem dar um pouco mais de detalhe dessa transição produtiva aqui ao longo de 2026, até para a gente saber quanto que a gente poderia considerar a questão dos volumes já sem as limitações, né, produtivas. Porque eu entendo que vocês estão fazendo tanto a aprovação das linhas produtivas em si e dos registros dos produtos para poderem ser fabricados nessas linhas, né? Acho que tem 2 componentes regulatórios, né? E puder dar um pouco como isso vai se distribuir em 2026, o que vem em Q1, Q2, para a gente poder distribuir melhor os crescimentos de volume esse ano. E a segunda pergunta é a parte, algumas, digo assim, algumas partes móveis aí do resultado, né, que dado o nível de disclosure a gente não consegue separar. Eu acho que especificamente a separação público-privado é que talvez dificulte um pouco mais a nossa análise do performance do core. Se vocês puderem falar como que o hospitalar se comportou especificamente na parte privada esse ano, para a gente ter uma base melhor, dado que o público que gerou muita variação. Obrigado. Bom, primeiramente, obrigado, Maurício. Sobre o faseamento, né, da utilização das 4 novas linhas produtivas, a gente tem 2 linhas já que foram aprovadas pela Anvisa, né, pela Anvisa local e pela Anvisa, que é a Covisa, né, e pela Anvisa do Ministério da Saúde, né, lá federal, o que nos autoriza a iniciar a produção. A gente tem um outro processo que você bem colocou, que é a aprovação da possibilidade, né, de poder produzir aquele medicamento naquela planta. E a gente está nesse processo, né, é o processo que a gente chama de PGMP, né, que é a transferência de local de fabrico de uma linha para outra linha. A gente tem alguns PGMPs já aprovados, outros em andamentos. A gente não consegue precisar datas exatas de cada linha, porque a gente precisa ter aprovação para te comunicar, né? Então, a gente tem aprovado hoje uma linha de antibióticos, que é uma linha de penicilânicos, que foi aprovada. A gente já teve já o CTO aprovado, a gente tem o PGMP aprovado e a gente está no processo de submissão desses lotes de validação e qualificação para serem autorizados a comercialização desse produto. A gente espera ter esses resultados o mais breve possível. A gente tinha a esperança e tem ainda a esperança de conseguir ainda dentro desse mês para essa área. É uma área importante para a companhia, que era uma área que a gente tinha muito back orders. E a outra área é uma área de injetáveis de solução, que está um pouco atrasada no caso do PGMP, tem mais desafios, e a gente pretende já no
no segundo trimestre, já ter as aprovações para estar comercializando os produtos. A terceira linha, né, que é uma linha de medicamentos alopáticos, liofilizados, é uma linha que ela pretende estar pronta dentro dos próximos dias e a gente pretende ter o CTO dela agora no segundo trimestre de 2026. E a quarta linha, a gente pretende estar com ela concluída até junho de 2026 e conseguir o CTO dela no terceiro trimestre de 2026. Então a gente espera de ter até o último TRI desse ano as quatro linhas fabricando e trazendo receita para a companhia. Né? Então é mais ou menos isso. Agora, pode se mudar um pouco para frente, um pouco para trás, porque não depende da companhia, e sim depende das autorizações da Anvisa, que às vezes esbarra numa exigência, tirar alguma dúvida, e aí acaba atrasando todo o processo do questionamento, da devolutiva, e acaba postergando o processo. A sua segunda pergunta sobre as vendas do mercado privado, a gente tem ampliado cada vez mais as nossas vendas do mercado privado. A gente mudou o mix de produtos, né? A gente estava muito baseado nas nossas vendas, né? Lá de trás a gente vinha muito imuno, muito alfa, né? Eram muito representativos. Hoje a imuno não representa um dígito dentro da receita de 2025 da companhia. Apesar de a gente estar vendendo muito bem, estamos muito contentes de vender no mercado privado, mas a gente praticamente perdeu a competitividade desse produto no mercado público, né? A gente teve novos entrantes depois da pandemia e redução de preços, e aí o mercado ficou muito competitivo e a gente prefere manter margens da companhia e focar no mercado privado. O resto dos outros produtos, né, que é os mix de produtos, o que tem feito a companhia ter melhores oportunidades, trazendo melhores resultados, porque as margens desses outros produtos são margens pequenas, a gente acaba não produzindo os produtos localmente, a gente depende de terceiros e a margem é muito menor. Na produção local, onde a gente tem muito melhor margem, a gente tem ampliado nossas capacidades para poder entregar mais. A gente acabou o ano, né, mesmo o quarto TRI não sendo um TRI que a gente tem a recorrência, né, que é essa falta de receita por causa de falta de contratos com o governo, a gente também teve o problema da falta de capacidade produtiva, né, com esse novo mix de produtos que a gente estava entregando. Então a gente acaba o ano mesmo com uma receita mais fraca, mas com back orders aí que a gente acaba entregando agora em 2026. Respondido suas perguntas, Maurício. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Tá. Opa, desculpa, pessoal. A próxima pergunta é do Gustavo Tizeu, do Bank of America. Gustavo, acredito que seu áudio já está liberado. Obrigado, Matheus. Bom dia, Marcelo e Douglas. São duas aqui. Uma, na verdade, é um follow-up da última. Se eu pudesse explorar um pouquinho a questão das quatro linhas. Então, as quatro linhas ainda não tem nenhuma com algum tipo de venda acontecendo ou algum tipo de incremento de receita, possivelmente a gente deve começar a olhar alguma coisa mais para o segundo Q, e seriam duas linhas esperadas para o segundo Q. Me corrija se eu estiver falando errado. E aí eu queria explorar um pouco da retomada da eufoetina. O leilão saiu no começo do ano, dá para esperar uma retomada forte já para o primeiro Q, ou ele tem algum tipo de delay que a gente comece a ver só no segundo Q também? Só para a gente começar a entender a dinâmica de primeiro Q de resultado de receita, fazendo um favor. Obrigado, pessoal. Bom, primeiramente, obrigado, Gustavo. Sua pergunta é boa. Sim, a gente não teve receita dessas quatro linhas novas, né? Apesar de duas estarem prontas, duas não estarem prontas, né? Dessas duas prontas, a gente não teve receita. A gente almejava ter alguma receita ainda no primeiro TRI, né? A gente está há poucos dias aí de acabar. A gente já produziu os produtos lá, mas precisa da autorização para vender, né? Então, a gente tem uma jornada curta para tentar ainda ter alguma receita aí para o primeiro TRI. A gente está buscando isso, né? A gente tem esse compromisso interno de tentar trazer a receita, mas é desafiador, né? E eu fico muito mais confortável em falar que para o segundo TRI, com certeza, as duas linhas que estão prontas vão trazer receita para a companhia. Sobre o contrato com a Alfa e Poetina, a gente já iniciou as entregas já
no início desse TRI, né? E a gente está fazendo, a gente fez um comprometimento, como o Ministério da Saúde ele acabou postergando muito, né, essa licitação, todo esse processo, né, e a gente acabou ficando represado, né, com o produto dentro de casa, inclusive, porque a gente estava preparado para atender isso, né, então isso também contribuiu para o aumento, né, de dias de estoque da companhia. A gente já conseguiu colocar esse produto já no primeiro TRI, e a gente esse ano tem um ano diferenciado de outros, né, que a gente tem o faseamento das entregas durante o ano inteiro, né. Então, a gente não vai ter distorção de receita de vendas para o Ministério da Saúde, né, não só desse produto, mas de outros produtos. A gente conseguiu esse ano fazer um planejamento melhor, né, de entregas, e a gente conseguiu fasear durante o ano inteiro. Então a gente não vai ter grandes distorções, né? Muito pequeno, né? Porque às vezes você entrega um pouquinho, um volume um pouco maior, um pouco menor, mas muito pequeno, né? A gente conseguiu fasear durante o ano inteiro essas entregas. Então a gente não vai ter esse problema de um trimestre está faturando mais, outro faturando menos. É menos volátil e é muito melhor, tanto para eles, quanto para nós, quanto para o mercado, para todo mundo, né? Vamos ver se a gente consegue manter essa sinergia com eles aí, né? Não sei como é que vai estar o próximo governo, né? De seguir dessa forma aí, que fica muito mais tranquilo para todos. E a expansão de capacidade, ela vem de forma gradativa, né, Marcelo? E aí, com certeza, uma contribuição total para 2027, porque você vai adicionando ao longo dos trimestres do ano. Tá, espero ter esclarecido sua dúvida. Super claro. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Douglas. A próxima pergunta é do Leandro Bastos, do Citi. Oi, Leandro, acredito que pessoal. seu áudio está liberado. Pô, agora foi. Obrigado, Bom dia. Matheus. Bom dia, pessoal. Obrigado. São duas perguntas aqui também. A primeira, acho que sobre CAPEX, né? Acho que são vários projetos aqui, né? A própria expansão da capacidade, além do P&D, inclusive Pernambuco. Então, assim, se vocês puderem ajudar a gente aqui um pouco, o que a gente pode imaginar, assim, para CAPEX esse ano, e à medida que vocês entram nesse ciclo de investimento mais pesado, acho que o Douglas chegou a mencionar ali durante a apresentação, mas acho que seria também legal de escutar um pouco mais de cor sobre como é que fica a estrutura de capital, alavancagem, como que a empresa deve navegar esse novo ciclo. Acho que essa é uma primeira pergunta. E a segunda aqui é mais voltada para a parte da Emaros, né, que foi mais um TRI aqui sem faturamento. Acho que para entender como é que está a operação, se ainda estão fazendo coleta, pegar uma atualização ali de como que está rodando e também um pouco de como é que a gente pode pensar assim, meio que a cabeça estratégica, né, para essa divisão hoje nessa nova realidade da empresa. Acho que são esses dois pontos. Obrigado. Obrigado, Leandro. Quer começar pelo Emaros? Quer que eu comece? Bate bola. Vamos. Você responde a primeira, né, sobre o sim, CAPEX sim. e sobre a situação, né, sobre alavancagem, e eu depois falo um pouco sobre Emanos. Tá bom. Obrigado, Leandro. Acho que sim, olhando para o CAPEX, né? Se você pega o 25 e aí o que deveria esperar do que foi 25 e as adições de 26, basicamente você está falando do aumento ali do estudo clínico, né? Principalmente agora o pembrolizumab, que entra nessa fase aqui final, visando aqui o lançamento dele lá até em 2028. E basicamente você tem a conclusão ainda das obras, aqui da expansão que a gente estava falando, e também ali a gente já começa a fazer movimentos dentro do projeto de Pernambuco. Então esse ritmo de crescimento 25 versus 24 seria natural esperar também 26 versus 25, que poderia estar falando ali do montante na casa de 600 milhões, alguma coisa assim. Então isso deveria ser esperado. É claro que olhando para a evolução da geração de caixa, o resultado operacional da companhia, a gente entende que ele tem espaço para avançar em 26, mas naturalmente a gente poderia esperar assim uma alavancagem ali no 0,3, 0,2 ou até 0,4 ali, dependendo do cenário, nesse range aqui no final de 26, podendo também, né, continuar esse ciclo em 27. Aí você vai lá para um 0,7, 0,8, 0,6, mas nunca chegando ali perto ali de uma vez EBITDA. E claro, de novo, a companhia tem, né, como priorizar, repriorizar, entender todo o macro, entender toda a performance interna e redirecionar. Acho que está muito claro para nós, né? A gente tem convicção do retorno desses investimentos, mas também a gente tem muita disciplina e a principal prioridade são os anticorpos monoclonais. O restante a gente consegue ir acomodando à medida que a gente vai
avançando na geração de caixa ou buscando novas oportunidades de recomposição da estrutura. Quer falar, Marcelo, da operação dos Estados Unidos? Então, sobre a Hemarus, a gente vem buscando, desde o ano passado, um parceiro estratégico, né, que seja uma fracionadora de plasma, que faça um contrato com a companhia de longo prazo, pensando num volume maior, para que a gente incremente a operação lá. Hoje a companhia está operando, está com licença do FDA, está coletando plasma, mas numa velocidade menor, né? A gente está abrindo os centros num tempo menor diariamente, né? Para atender menos pessoas e coletar menos plasma até que a gente tenha esse contrato assinado. As perspectivas são boas, só que essas negociações estão tomando mais tempo do que a gente imaginava. São grandes empresas, né? Que atendem o mundo inteiro, multinacionais, e a gente está buscando um contrato aí de longo prazo. Então, a gente já foi visitado e certificado por alguma dessas empresas, e a gente está agora no passo mais comercial de discussão. E a gente entende que vai conseguir fazer essa operação, até porque todos precisam aí de plasma. Pensando a longo prazo na Hemarus, né, a gente com a venda da nossa participação na empresa da Protia, a gente não vê muito sentido, né, com a operação de longo prazo. Então, a partir do momento que a gente fechar essa negociação de venda do plasma e fazer o ramp-up aí de trazer maior volume para o negócio, a gente pretende aí procurar oportunidades, né, de avaliar oportunidades de desinvestimento também na Hemarus. Mas isso é uma coisa de médio e longo prazo, não é uma coisa de curto prazo, e a gente vai comunicar ao mercado, né, a cada movimento que a gente tiver nesse sentido. Maravilha. Acho que se eu puder pegar aqui um follow-up rápido aqui no ponto, nos comentários do Douglas, entendi que esse ano assim, você tem um outro pulo de CAPEX, né, parecido com o que foi ano passado, 600 milhões que você comentou. Mas para 27, assim, esse deveria ser parecido, 600 e pouco de novo, ou tem um outro pulinho também, assim, hoje com o Pulinho que a em gente... função de Pernambuco, porque aí é esperado que os anticorpos monoclonais, né, a conclusão ali do estudo clínico no mesmo patamar, mas aí você avançar um pouco mais ali na questão de Pernambuco para começar já a preparar lá o projeto. Então, o que poderia adicionar 27 versus 26 é o incremento de Pernambuco. Seria esse cenário, Leandro. Já é. Maravilha, pessoal, super claro. Obrigado, bom dia. Próxima pergunta é do Eduardo Rezende, do UBS. Eduardo, acredito que seu áudio já está liberado. Bom dia, Marcelo, Douglas, Matheus. Eu queria fazer uma pergunta explorando um pouco a parte de margem, olhando para 26 aqui, pensando em integração do Bergamo já concluída, a companhia reacelerando receita. Quais as expectativas de vocês sobre margem? Se vocês têm algum nível aqui de margem aspiracional para o curto, médio prazo, isso falando anticorpos monoclonais, e quais seriam as principais alavancas de uma possível expansão de margem para frente? E só um follow-up num comentário do Douglas no início da apresentação, que D&A não deveria aumentar agora em 2026. A gente deveria olhar para o D&A do quarto TRI nominalmente como sendo uma base para o ano de 2026? Seria isso do meu lado. Obrigado. Ok, vamos lá. Bom, sobre margem, né, a gente não costuma dar um guidance, mas é claro que é esperado esse mesmo movimento. Você tem aqui a questão de seguir as novas linhas. Hoje, basicamente, você volta a crescer receita, tem uma diluição de custo, né, fixo importante, até porque você já vem incorrendo em parte desses custos, né, como o Marcelo colocou aqui, a própria entrega, o faseamento aqui da Alfa, ele dá uma melhor utilização de capacidade produtiva, então essa eficiência toda que a gente vai buscar, o próprio novo mix de vendas da companhia, então isso tem espaço para a gente seguir essa evolução, claro, no médio prazo ali, até antes de falar dos anticorpos monoclonais, e de ganhar aí mais BIPs aí, provavelmente essa mesma evolução que a gente viu nos últimos anos.
olhando sim para a despesa, é claro, a gente, principalmente do G&A, você olhando pelo patamar de receita que a gente teve no último TRI, não tem diluição, olhando nominalmente, essa deveria ser a tônica e você volta a crescer receita. Importante dizer que a companhia está fazendo movimentos estratégicos e até olhando para apoio de consultorias para o quê? É normal, natural, dado a fase atual da companhia, o crescimento que a gente teve nos últimos anos, de começar a reorganizar processo, de olhar para cada coisa, de reorganizar processo, investir em tecnologia. Então, por isso também que a gente fala que não é natural, não esperaria um crescimento de G&A. Então, é mais para olhar para buscar uma eficiência melhor da utilização dessa estrutura do que eventualmente escalá-la no mesmo acompanhamento do crescimento da receita. E aí, só pelo crescimento da receita, você já vai diluir e aí busca eficiência. Esse projeto acontece ao longo de 26 e provavelmente o maior ganho vem também para 27. Completando só o que você está falando, Douglas, a gente acabou de montar o nosso Data Lake dentro da companhia. A gente começa a utilizar bastante inteligência artificial, né, nos nossos processos aqui dentro da operação, e a gente busca melhorias em todos os departamentos, né? Sempre avaliando primeiro aonde a gente tem melhor resultado, né, financeiro, e é onde a gente está atacando. Então a gente acredita que vai trazer alguns resultados também operacionais de melhorias, porque a gente tem muita coisa para trazer de oportunidade aí, e a gente está trazendo isso para o nosso negócio. Super claro, Marcelo, Douglas, obrigado. Obrigado, Edu. A nossa próxima pergunta é do Vinícius Figueiredo, do Itaú. Vinícius, acredito que seu áudio já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Queria entender um pouco aqui, né? Acho que vocês falaram bastante já durante o call, também nas respostas aí da pergunta dos colegas, mas se a gente puder falar um pouquinho sobre a receita de lançamentos, né? Acho que olhando esse quarto trimestre em específico, foi um ponto de destaque, né? Se vocês puderem só dar um pouquinho mais de cor sobre quais que foram esses lançamentos que, olhando esse quarto trimestre, eles mais contribuíram, né, para esse crescimento e trazer um update até sobre esse pipeline olhando para 2026. E aí, se eu puder também, mais ou menos a mesma tendência aqui, quando a gente está olhando a receita vindo de produtos de varejo, né? Eu entendo que isso daqui acabou andando um pouquinho mais de lado, né? Só que a gente queria tentar entender aqui, ver o que a gente pode utilizar no nosso modelo para 2026. Obrigado. Beleza, Vina. Eu vou começar aqui, acho que o Marcelo e o Douglas podem me complementar. Quando a gente olha a receita dos lançamentos, em especial em 2025, a gente vê uma contribuição muito mais efetiva dos lançamentos que a gente realizou nos anos anteriores. Então, esses lançamentos que a gente fez nos anos anteriores, eles que contribuíram com maior magnitude, né, para essa receita de lançamentos de 2025. Até porque em 2025, né, dada essa fila da Anvisa, a gente acabou lançando um pouquinho menos do que a gente gostaria. É, e boa parte dos lançamentos acabaram ficando no final do ano, ou seja, contribuíram pouco para o desempenho do ano como um todo. E a própria curva de maturação, que é um processo normal, né? Exato. E assim, E esse desempenho do lançamento, que de fato foi o destaque do TRI, né? Ele poderia ter sido ainda melhor, né? Porque na questão do lançamento, teve essa questão da fila da Anvisa que a gente falou, e a questão de capacidade produtiva, ela atrapalha o portfólio maduro, atrapalha os lançamentos também. Então, assim, para os próximos anos, né, 26 em diante, a gente está muito mais confiante nessa questão dos lançamentos, tenderia essa fila da Anvisa, né? Uma hora vai lançar esses produtos que estão aí. Tem alguns que chegam a estar 3 anos, né, na fila da Anvisa. Mais de 3 ou até mais de 3 anos. Capacidade produtiva estamos destravando, né? O pipeline está ali. Fora o que já foi submetido para a Anvisa, você tem toda aquela perspectiva que a gente também deu na apresentação, né? Falando do segmento lá de varejo estética, né? No varejo, quando a gente olha o ano como um todo, ficou estável a receita, só que com uma grande volatilidade entre os trimestres, muito em função da base de comparação. Então você pega o varejo no segundo TRI, teve queda de receita. Terceiro TRI a gente já consegue estabilizar. Quarto TRI ele já retorna ao crescimento. A tendência para frente é que a gente mantenha essa trajetória de crescimento, dado que agora a base de comparação está normalizada. Na estética especificamente, a gente ainda teve um crescimento no ano, mesmo com toda a volatilidade, né? Lembra que no primeiro TRI a gente vendeu o registro de toxina, metade da BU não receitou, depois a gente trocou o cliente no terceiro TRI, veio bem alta, né, a receita, porque o cliente teve que comprar
todo o restante do contrato no terceiro TRI, o quarto TRI começa o cliente novo, mas claro que não no mesmo nível do terceiro TRI, que ele comprou praticamente 2 TRIs em um, né? Também, estética, a gente espera muito mais normalizado para esse ano do que foi no ano E anterior. além do lançamento, né? Que aí até você colocou do lançamento do Fileide, né? Que começa a aumentar a receita e os outros produtos vão também ingressar como pipeline da linha. Excelente. Muito obrigado pela resposta completa. Bom dia. Um abraço. Algumas perguntas aqui no chat, né? Acho que vou começar aqui com a pergunta do Alexandre, o Assaf, do Clube de Investimento A40. Ele fala aqui quais são as estratégias e as possibilidades reais da Blau conseguir esses financiamentos incentivados, né? Para suportar esse CAPEX, né? Acho que são bem realistas, né? São bem realistas. Acho que se você pega, né, o projeto hoje da companhia, ele é muito aderente a essas pautas, né? Então é basicamente uma questão de você submeter, aguardar a avaliação, mas assim, uma companhia que está investindo, principalmente trazer para o país, né, produtos hoje que vão ampliar acesso, uma produção verticalizada, investindo muito em pesquisa e desenvolvimento e inovação, ou seja, pauta extremamente aderente. Então, acho que a gente, claro, a gente sabe do processo burocrático, quanto tempo isso leva, mas a gente entende sim que tem grandes chances reais de trazer isso. Obrigado pela pergunta, Alexandre. Aqui no texto também, no chat, a gente tem a pergunta do Caio Loureiro. Acredito, Caio, obrigado pela pergunta, né? Mas que ela já foi respondida, né? Que é aquela questão do atraso na licitação, então acho que não vale repetir, mas tem a segunda parte da pergunta, né? Como estão as perspectivas da venda de imunoglobulina para 2026? Estão ótimas, né? A gente vem vendendo bastante. A gente começa um ano vendendo para o mercado privado, né? Eu estou falando, né? Muito acima das nossas expectativas, do nosso plano de negócio. Então a gente está bem animado, né? A gente focou no mercado privado e tem conseguido vender volumes que a gente vinha vendendo lá atrás, o que era o mercado privado com o mercado público, a gente consegue atender agora no mercado privado. Então a gente está bem animado, né? E as perspectivas são excelentes para 2026. Tanto de suprimento, né, do nosso fornecedor, como de vendas. Exatamente. E até, né, com essa questão do dólar contribuindo um pouquinho, né, dado que é um produto importado. A gente tem um fator importante. O nosso produto, ele é um produto que ele vem da Coreia do Sul. A moeda de comercialização ele é dólar, né, e a gente tem uma vantagem competitiva aí com nossos concorrentes, né, que são empresas europeias e que trazem em euro, né? Então a gente viu aí a diferença de moedas aí chegar a uma diferença de 1,2, né, que seria 1,20, né? 20% de diferença entre euro e dólar, que favoreceu a competitividade da Blau aí no mercado privado. Então a gente está bem animado. Até por isso, né, mesmo com as linhas eventualmente só começando a contribuir mais efetivamente com receita a partir do segundo TRI das novas linhas, não seria um motivo para um primeiro TRI fraco, né? Porque a gente tem visto a licitação, né, que vem para o primeiro TRI, a gente tem visto um desempenho bom da imunoglobulina, e no primeiro TRI a gente tem uma base de comparação mais acessível na estética, né, por conta da questão da venda do registro. Então, assim, mesmo com com essa questão das linhas novas, né, a gente não deveria impactar para o segundo TRI. Claro, no primeiro TRI, desculpa. No segundo TRI em diante, obviamente, a gente vai precisar, né, da contribuição dessas novas linhas para ajudar no crescimento, mas a gente tem visto outras alavancas, né, para o desempenho do primeiro TRI especificamente. E pensando, né, que a base do primeiro TRI nunca é uma base forte, né, para a companhia. Efeito sazonal. É um efeito sazonal. Até porque a participação do nosso negócio na área de varejo ela é menor e a maioria dos distribuidores, né, estão focados mais nos produtos e os medicamentos que vão ter agora o reajuste de preço. E esse ano o reajuste de preço está baixíssimo também, um dos menores, né, que da histórico de reajuste de preço. Então não tem, e o custo do dinheiro alto, né, tem contribuído para que eles também não estejam focados nesse na compra de medicamentos para varejo, né? Tem favorecido nós, né, nos nossos negócios também, que eles estão dando atenção aos nossos produtos. Seguindo aqui no chat, a gente também tem a pergunta do Antônio Araújo, que é um acionista aqui da companhia. Ele quer saber, Marcelo, sobre a questão do free float, né? Que a gente tem o waiver até o final do ano. Dentro do que a gente pode falar, obviamente, né? O que seria de expectativa, né, para isso?
Obrigado, bom dia. Obrigado pela pergunta, boa pergunta. A gente tem feito de tudo para tentar melhorar o volume, né, diário de free float das nossas ações, né? A gente, inclusive, o ano passado fez uma bonificação de 30%, né, onde a gente imaginou que o valor da ação iria subir. Como o mercado é muito imediatista, a gente viu uma corrida para liquidar as ações, né, e trazer esses 30% de bônus para o bolso. Uma situação que podia ter sido diferente, né, se o mercado tivesse ficado com as ações, né? Hoje a gente viu a nossa ação com valor desvalorizado em relação a outros peers aí do mercado, e essa situação aí ela acaba eh, trazendo desinteresse, né, na venda das ações, né? A gente tem ideias de fazer em algum momento algum follow-on, alguma coisa, mas o valor da ação precisa estar refletindo, né, a nossa realidade. A gente entende toda a situação política e econômica do país, né, agora com essa situação geopolítica mundial, de guerra, né, os desafios brasileiros aí, mas a gente entende que se a gente conseguir trazer todas as oportunidades que a gente está montando dentro de casa, né? Que trazer a receita dessas linhas novas, trazer a receita de lançamentos, a gente vai voltar a ter um crescimento, o mercado vai reconhecer, nossas ações vão melhorar de patamar, vão subir de valor, e a gente entende que nesse momento vai ser uma oportunidade de a gente pensar em fazer um follow-on. Hoje, francamente, seria muito prematuro falar nisso. A gente precisa fazer os entregáveis nossos também, pretende que essas ações melhorem aí de valor, e aí para pensar no follow-on, né? Essa é a ideia da companhia. Isso aí. Muito obrigado, Antônio, pela pergunta. Só completando, né? A gente tem o waiver até dezembro e a gente acredita que vai renovar o waiver da mesma forma que outras companhias estão renovando aí. É um momento atípico, né? Eu vi hoje no valor que duas companhias estão pensando em fazer IPO. Vamos ver como é que vai esse rally de IPO aí para 2026. Vamos ver se os valores das ações crescem no Brasil, né? E aí favorece a gente fazer esse follow-on. Eventualmente, para esse ano também te veja, além de um cenário, eventualmente, do mercado melhor, um cenário de resultado da Blau melhor, né? Com Exato, é essas isso que duas eu tô- coisas convergindo, Exato. tudo fica mais possível, né? Exato. A próxima pergunta que a gente tem aqui também no chat, que é do Daniel Veloso, da GTI, ele queria falar sobre uma atualização do cronograma da PMIL, né, Pernambuco. A gente até falou um pouco, mas talvez a gente pode detalhar mais um pouco, né? A gente tinha aquele último cronograma que a gente publicou tinha um pouco mais de 100 milhões, né, para esse ano Exato. projetados de investimento. E ele também quer falar da questão de projeção do timing dos estudos clínicos dos anticorpos monoclonais, né? Os estudos clínicos do primeiro anticorpo monoclonal, que a gente já está com o GMP, né, que é o BPF, né, a gente tem início agora desse estudo, começa a ter o dispêndio agora, e a gente pretende estar com esse estudo concluído aí no meados do ano no meio do ano que vem, né, e pretende fazer essa submissão continuada junto da Anvisa. Esse é o que mais está tendo um valor. A gente sim está conduzindo estudos clínicos de outros produtos, mas não com valores relevantes, né, igual a esse, né, de cerca de 250 milhões de reais, né, que é uma fortuna. Já a outra pergunta, o que era? Pernambuco. Pernambuco, né? Então, o cronograma a gente começa com a terraplanagem, é um processo demorado, né? A fábrica lá é muito grande e esse valor praticamente para fazer toda a infraestrutura de arruamento, toda a parte de hidráulica, né? De captação de águas pluviais, fazer a terraplanagem, né? E a gente pretende fazer isso durante esse ano, né? Então, a gente pretende iniciar as obras de construção do prédio o ano que vem. Isso aí. E aqui uma última pergunta do Wesley Araújo. Obrigado, Wesley, também pela pergunta. E obrigado, Daniel, também, que fez a pergunta anterior. Aqui ele fala do cronograma das linhas que a gente já respondeu, né, nas perguntas com o Sell-Side. E ele fala aqui também da questão do percentual esperado de capacidade, né? A gente divulgou, né, que a expectativa é de volume, né? Isso não é receita, é volume, né? Seria pelo menos 70% depois que a gente fizer todas essas expansões. Eventualmente, a gente está até fazendo uns esforços maiores, né, Marcelo? Pode ser até mais do que isso, mas A gente está fazendo esforços maiores, né, de utilização
de inteligência artificial, né, dentro da OEE. A gente está aumentando o número de turnos, a gente está fazendo melhorias também dentro do processo, pontuais, pequenas, que não tem um volume financeiro grande para fazer de investimento, mas que vão contribuir para um resultado melhor da produção, né? Então a gente está vendo todos esses gargalos em todos os processos, revisitando isso, utilizando consultorias para melhorar o desempenho, né? Com isso, ter um melhor ganho operacional, maior escala, né? E menos custo operacional. É isso, essa foi a última pergunta aqui que a gente teve no chat. É, então a gente vai encerrando aqui, né, Marcelo? Não sei se você quer fazer uma mensagem final antes da gente. A gente, apesar de um 4 tri desafiador, né, a gente teve uma briga bem grande aí com o Ministério da Saúde, né, para quem acompanhou nessa licitação. A gente tinha a oportunidade de trazer uma receita maior dos produtos vendidos. A gente ganhou a licitação com um valor maior. A gente hoje tem, dentro do nosso negócio, uma capacidade muito grande de atendimento para o Ministério. São poucas empresas no mundo, né, que têm capacidade de entregar a quantidade de tão grande volume, né, em tão pequeno espaço de tempo. Então, a Blau aí se qualifica aí como um grande fornecedor. Infelizmente, a gente não teve esse reconhecimento, a gente deveria ter esse reconhecimento junto da Anvisa não, do Ministério da Saúde, né, até para continuar com esses investimentos que a gente tem feito aí, de trazer novas tecnologias, produção de anticorpos monoclonais. E a gente entende que em 2026 a gente vai conseguir trazer resultados melhores. A gente vai já no primeiro tri ter com certeza melhores resultados. A gente já fez essas entregas da alfa-epoetina, a gente está fazendo vendas melhores dos outros produtos, como a imunoglobulina, eram dois produtos que atrapalharam muito a receita do ano passado. O mix de produtos a gente continua fazendo as entregas, né? A gente tem essa aumento de capacidade produtiva aí para 2026. Então, eu entendo que a companhia, esse 2026, apesar do desafio político, econômico, né, a gente está bem preparado, não só financeiramente, com dinheiro em caixa, fazendo os investimentos, como também estamos preparados como estrutura, como negócio, para poder fazer as entregas, né, e seguir o nosso plano de negócio com bons resultados, aí, trazendo aí, melhores perspectivas de crescimento para o investidor. Então, eu queria agradecer a todos, desejar um excelente dia, né, e vamos em frente. Blauer. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.